Desperto, meu povo, bom dia, feliz quarta-feira, 29 de julho de 2026, perdão aqui a carinha de choro, mas eu tava orando aqui. E assim, essa semana eu tive uma conversa com um amigo, no qual ele me deu um conselho de deixar a mensagem fluir, sem ser uma coisa estudada. E eu decidi aceitar o conselho dele e decidi fazer essa mensagem aqui livre. Né? É uma mensagem que eu não estudei, porém eu vivi. É sobre mudança de realidade, sobre mudança. A gente escuta muito falar sobre o reflexo do mundo exterior, que o mundo exterior é reflexo do seu mundo interior. Então talvez eu não traga nenhuma mensagem bíblica aqui, mas se o Espírito Santo me iluminar com alguma palavra, com alguma passagem, talvez eu traga aqui para vocês. Então, assim, sobre mudanças de realidade. No final do ano passado, eu vou trazer aqui um fato que aconteceu comigo. No final do ano passado, eu comecei a escrever um livro falando sobre abusos emocionais, de como reconhecer alguns abusos emocionais e tentando escrever uma forma que eu pudesse ajudar as pessoas a identificar. Só que a partir do momento que eu estava escrevendo aquele livro, eu estava revivendo muita coisa, eu estava revivendo sofrimento, eu estava pensando muito em sofrimento, pensando muito em choro, e eu escrevia e chorava. Então aquela minha realidade que eu estava vivendo, aquele livro que eu estava escrevendo, que eu estava tirando de mim, e tentando ajudar outras pessoas, mas estava me fazendo viver aquela realidade o tempo todo. Cada vez que eu sentava para escrever, aquela energia, aquela angústia, aqueles momentos vinham na minha cabeça. Então, apesar de eu transparecer, de escrever, que é muito bom, aquilo ali estava me fazendo mal. Foi aí que eu comecei a tentar mudar a realidade que eu estava vivendo. Comecei a falar de Jesus, comecei a falar do amor de Deus, comecei a ler mais a Bíblia, e isso foi mudando a minha realidade. Hoje eu troquei a escrita do livro para falar a palavra de Deus, para falar de amor, para falar de esperança, para falar de tudo isso, dessa força que é o Senhor na minha vida e de muitas pessoas também, claro, mas eu estou falando em particular da minha. Então eu consegui mudar aquela realidade, aquela energia que estava ao meu redor. Como eu já falei aqui outras vezes, hoje eu não escrevo mais um livro triste. Hoje eu escrevo para o Senhor. Claro que muitas vezes com tristeza, muitas vezes com ansiedade, muitas vezes com angústia que eu posso estar vivendo. Mas quando eu estou escrevendo, que eu estou escrevendo para Ele, eu estou escrevendo também com um pedido de ajuda. Senhor, tira isso daqui de mim, isso daqui não faz parte de mim. Então, o que acontece muitas vezes é quando a gente está passando por uma realidade que não é muito favorável, que não é muito boa essa realidade, tem gente que se afunda cada vez mais. Tem gente que entra nessa realidade de tristeza, de angústia e acaba entrando numa depressão. E Deus não quer você desse jeito. A gente tem que deixar a luz que há na gente, porque Deus vive na gente, Jesus vive na gente. Então, como é que a gente pode deixar essa luz se apagar na gente, sabe? Então, como diz na Bíblia, seja luz Jesus é a luz do mundo, né? Então, que nós possamos iluminar, sim, sabe? Seja sal, seja luz, então brilhe, sabe? Dê gosto na comida, né? Espero que vocês entendam o que eu estou falando. Dê gosto nas coisas de Deus, dê gosto para o Senhor, sabe? Deus não quer te ver numa cama chorando, triste, depressivo. Claro que você tem que viver um luto. Claro que, se você está passando por um luto, viva esse luto. Mas o luto tem dias, tem uma média de dias para acabar. Então, mude a sua realidade. Por que eu pensei nisso hoje que eu estou falando? Eu estava sem poder trabalhar.
cuidando do meu filho doente, estava sabe, paralisada, sem poder colocar as minhas postagens que as pessoas gostam, sem poder vir para o lugar que eu estava por medo, né? Esse meu lugarzinho aqui que eu tanto gosto por medo. Então eu estava me sentindo paralisada, me sentindo perseguida, me sentindo, sabe, vigiada. Então nos últimos dias eu não vim para cá. Eu falei, eu não posso aceitar essa realidade. Eu tenho que mudar toda essa energia que está ao meu redor. E quem é que me fortalece para eu poder estar aqui? Quem é que me fortalece para eu poder enfrentar isso tudo? Quem é que me levanta diariamente? É o Senhor. Se não fosse Ele, nada disso seria possível. Então por isso que eu estou falando que essa mensagem tem a ver com fundamentos de Deus, mas ao mesmo tempo eu não estou trazendo nenhuma passagem, mas são coisas que eu venho aprendendo na minha caminhada com o Senhor, que é esse sustento que Ele me dá, que é essa alegria de viver. E eu escrevi hoje de manhã, porque algumas pessoas me perguntaram, tu voltou a postar, tu voltou a dar aula, estava querendo voltar a treinar comigo e tudo. E eu decidi realmente voltar a essa minha realidade, a realidade que as pessoas gostam de me ver sorrindo, gostam de me ver pulando corda, gostam de me ver dançando. Então eu decidi voltar a essa minha realidade. E o que eu escrevi hoje para o Senhor foi a seguinte coisa: eu só decidi viver. Apesar das circunstâncias, eu decidi viver. Pedi que meu Pai tirasse meu medo, porque eu decidi viver. Voltei ao meu monte, porque eu decidi viver. Mudar uma energia ruim ao seu redor só depende de você. Voltar a trabalhar, se relacionar, se alimentar, treinar, estudar, são todos verbos que te fazem viver. E eu escolhi isso para mim. Eu escolho essa realidade, não para expor, mas para romper e mais uma vez declarar aquele que vive em mim. Se Jesus vive em mim, não posso deixar essa luz se apagar. Então por isso que eu decidi viver. Então que a gente consiga viver, que a gente consiga ser luz, que a gente consiga brilhar, que a gente consiga amar e que a gente consiga contornar essa realidade, que se você estiver vivendo uma realidade ruim, que você consiga contornar essa realidade para poder voltar à vida, para poder voltar a viver e não aceitar ficar do jeito que você está, se você estiver triste, claro. Então é isso. Eu espero que todos tenham gostado dessa mensagem livre, né, que eu trouxe aqui hoje para vocês. Contorne a sua realidade, viva a vida que Deus preparou para ti, porque Deus preparou os melhores caminhos para a sua vida. Deus preparou alegria, Deus preparou paz, Deus preparou domínio próprio. Deus não nos fez para que tenhamos medo, mas para que a gente confie nele e que a gente entregue esses medos na mão dele. Espero que tenha um lindo, extraordinário, abençoado dia, sempre na presença e no poder do Espírito Santo de Deus. Hoje é quarta-feira, aproveite, estamos na metade da semana. Beijo, meu povo. Tchau, tchau.